Olá, eu sou a Alexandra Camargo. Seja muito bem-vindo ao programa Despertar da Consciência e hoje nós temos aqui a Bia Antônio e vamos falar sobre corpo e sexualidade feminina. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais e se você tem interesse de participar do nosso programa, mande um e-mail para esse e-mail que está aqui na tela. Estamos novamente com a Bia Antônio, hoje no programa, e hoje nós vamos falar sobre corpo e sexualidade feminina. Bem-vinda, Bia, gratidão por você estar aqui mais uma vez. Obrigada, Ale, pelo convite mais uma vez. Obrigada, pessoal. É bom estar aqui de volta. Fico muito feliz. Se apresente, porque algumas pessoas ainda não te conhecem. Fica à vontade. Eu sou a Bia Antônio, sou terapeuta holística há mais de 10 anos. O meu foco é em autoconhecimento, autoestima e relacionamentos saudáveis. Bacana. E você trabalha mais com mulheres, né, Bia? Isso, majoritariamente com mulheres, mas também dou atendimento de casal e também se de repente algum homem se afinizar, né, com as temáticas e tal, também atendo. Mas como o foco do programa de hoje é o corpo e a sexualidade feminina, nós hoje vamos fazer um mundo cor-de-rosa, né? E Bia, como você trabalha a sexualidade feminina? Não sei se você traz o tema do sagrado feminino para suas terapias, mas as mulheres te procuram, qual é a questão que elas trazem para você? Na verdade, quando a gente vai falar disso na terapia, por ser ainda um tabu muito grande, é muito difícil uma mulher vir procurar especificamente com essa temática. Sou eu que acabo ali no decorrer abordando, perguntando, mas e aí, como é você e a sua sexualidade, né? E quando eu falo de sexualidade, eu falo de uma visão muito abrangente, eu falo desde a orientação sexual, né? Que ainda é uma questão de dúvidas e de tabu. Então, por exemplo, eu posso ser heterossexual e posso ser demissexual, né? Explica pra gente, peraí, o que é demissexual? Que é um termo novo pra mim, eu confesso que eu não conheço. O demissexual é a pessoa que para ter um envolvimento, para chegar no sexo, ele precisa ter um envolvimento sentimental com a pessoa. Então, ela é uma pessoa que, por exemplo, se ela for numa balada, ela não vai conseguir encontrar ali e falar assim, eu gostei, estou com tesão em você, vamos sair daqui, vamos transar. Não, ela precisa primeiro se envolver afetivamente ali, precisa haver sentimento para aí se chegar ao sexo. Nossa, que bacana, né? Isso. Então, Aquela paquera. Isso, então assim, tem pessoas que só vão funcionar dentro da sexualidade através dessas vias, desses caminhos. Só que aí você fala assim, por exemplo, demissexual, a pessoa já fica, meu Deus, mas então será que eu gosto do outro sexo? Será que eu sinto atração pelo outro sexo e tal? E não necessariamente, você pode ser hétero e você pode ser demi. Então a gente fala desde a sexualidade, passando pelas orientações sexuais, até a gente chegar ali num assunto que é tabu, que é a questão do prazer feminino, de conhecer o seu corpo, do orgasmo, né, da sua relação com o outro, se você sente prazer na hora que você está se relacionando com o outro, como é que funciona o prazer para a mulher. Então, por ser um tabu, ele não é um tema geralmente buscado na terapia ali como assunto principal, mas a gente precisa entrar até para, de repente, esclarecer, trazer ali as dúvidas, né? Além da terapia individual, você trabalha com grupo, com terapia em grupo? Você dá palestra para mulheres? Sim, eu dou palestras, já dei palestras em alguns grupos, né? Eu sou convidada para ir, de repente, falar de algum tema. Mas também tem o meu curso Educação Afetiva, em que eu falo especificamente sobre os relacionamentos, sobre o que é amor, os abusos, como ter ali uma relação saudável e tudo mais. E automaticamente a gente precisa falar disso, né? Porque se a gente está falando de relacionamentos saudáveis, a gente também está falando da relação sexual saudável, né? Do prazer. Então, para a mulher é muito tabu ainda, né? E esse seu curso, ele é presencial, online? E qual a duração? Tá, ele acontece, na verdade, online, né? Para a gente poder abranger o máximo de mulheres possíveis ali. Então, nem sempre todas estão aqui no estado de São Paulo e podem se deslocar, então ele acontece online. E eles são 4 aulas, né? 4 a 5 aulas mais ou menos, uma vez por semana ali com umas 2 horas de duração, porque aí rola espaço para conversa,
para tirar dúvida, para debater determinados temas. Então ele dura mais ou menos umas 2 horas, aí 4 a 5 aulas. Tá, e você abre mensalmente turmas novas? Periodicamente, né? Então, tipo assim, a última, acho que foi agora no final do ano, a última turma. Já então, quero me inscrever pro próximo. Então vamos lá, assim que eu abrir eu já vou anunciar, ficar ligado nas redes sociais, né? Que aí eu já vou anunciando quando vem a próxima turma já. Tá certo. E agora nós vamos com a Marcinha, direto de Portugal. Oi, Alexandra. Gente, hoje eu vim aqui para fazer algumas atualizações de como andam as coisas aqui da Abrat em Portugal. Ontem eu tive uma reunião muito legal, muito produtiva, com um anjo da guarda, porque assim, parece que ele caiu do céu, que é o nosso parceiro Anderson Azevedo, né, que é do Congresso Holístico Sem Fronteiras, junto com o nosso parceiro Leandro, né? Então, o Anderson mora aqui em Portugal, o Leandro mora no Brasil, eles já são parceiros há muito tempo. E ele tá me dando assim uma baita força aqui, por isso que eu tô falando que ele parece um anjo da guarda. Ontem foi uma reunião super legal, com vários insights, né? Como ele tá aqui há muito tempo, então ele pôde me dar várias dicas de como proceder aqui para conseguir tudo que a gente precisa para fazer o melhor para você que já é filiado. E uma coisa também muito legal que vem acontecendo aqui em Portugal é que vem aparecendo várias pessoas que moram aqui, que são filiados à Abrat já há muito tempo, também mandando mensagens para mim de apoio, de carinho, né, se colocando à disposição. Então, assim, eu tenho me sentido extremamente acolhida aqui em Portugal, né, e muito contente com o que a gente ainda vai fazer aqui por você, nosso querido terapeuta, né? Tudo pensando no seu bem-estar. Então, aqui em Portugal, podendo também acolher aos terapeutas holísticos, tanto portugueses, né, como também os brasileiros, né? Então isso é muito legal. E também de outras, né, enfim, de outros países que moram aqui em Portugal, da gente poder fazer uma grande comunidade aqui da Abrat para poder servir melhor como hoje a gente faz no Brasil. Então essas são as atualizações, as coisas estão andando, né? Tá ficando cada dia mais bonito, cada dia mais redondo o projeto aqui, e em breve eu venho trazer mais informações concretas, né? Inclusive, muitas pessoas me mandaram mensagem a respeito do intercâmbio, que tem interesse. Eu vou mais uma vez deixar o link aqui de uma reunião fechada que vai ter no Zoom para pessoas interessadas, né, que tem interesse nesse intercâmbio. Tem um formulário para ser preenchido e eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá bom? E no mais, eu quero compartilhar com vocês, a Alexandra adora, sempre que eu compartilho alguma coisa de algum passeio, de algum lugar que eu conheço aqui novo, a Alexandra sempre curte. Então, Alexandra, para você e também para todo mundo que está assistindo o programa, compartilhar um pouquinho de um passeio que eu fiz num castelo, num lugar chamado Porto de Mós. Então é o Castelo de Porto de Mós. Foi um passeio incrível, vocês vão ver algumas imagens aqui das paisagens do próprio castelo. Espero que vocês curtam. Então, um beijo no coração, fique aí com as imagens e até semana que vem. Um beijo, Alexandra! Valeu, Marcinha, e até a próxima semana. Bia, como você estava falando, né, da sexualidade aí, do seu trabalho, do curso, o curso aborda que temas? A gente fala primeiro ali, iniciar sobre o que é amor, né? O mito do amor. A gente vem de gerações que colocam que os ciúmes é prova de amor, né? Que determinadas obsessões são prova de amor e tal, são essas demonstrações. Então, primeiro eu venho desmistificando o que a indústria traz também de relacionamento, né? Da época da Cinderela, da Branca de Neve e tal, que a gente tinha ali as princesas que dependiam de um salvador, né, que dependiam ali de alguém para fazer elas felizes, para tirarem ela daquelas vidas e tudo mais. E aí a gente passa pelos abusos, falando dos vários tipos de abusos, dos vários tipos de assédio,
das porcentagens que isso tem dentro da sociedade, como isso impacta diretamente, abrindo espaço para tirar dúvida. E nas últimas aulas a gente vai falar sobre como construir uma relação, de fato, né? Quais são os estágios, por que cada estágio é importante, né? O que cada estágio traz, o que você tem que buscar em cada estágio, antes de chegar a um relacionamento sério como um casamento, né? De você morar ali com a pessoa. Puramente autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? A pessoa se conhecer, olhar para dentro de si, né? E aí você trabalha essa questão da autoestima, da autoconfiança. E em relação ao corpo, né? O que as mulheres trazem para você em relação ao corpo, o que elas gostam, o que elas não gostam, como você aborda essa questão do autoamor? Vamos começar pelo seguinte, existe um gap, né? Gap seria tipo uma tradução livre de um espaço, uma lacuna, Sim. entre a porcentagem de homens que conseguem sentir prazer e ter orgasmo para as mulheres, né? Então, a primeira coisa que é super interessante, de repente, a gente perguntar na terapia é: você teve um orgasmo? Aí, geralmente, a mulher pode até falar assim: eu tive. Então, me descreva a sensação dele, pra gente avaliar se de fato ele é um orgasmo. Porque existe a diferença entre o orgasmo e existe a diferença entre o prazer. De você estar ali no ato sexual e você sentir prazer. Um não necessariamente está ligado ao outro. Um pode levar ao outro, mas eles não estão associados. Então, assim, eu tenho dificuldade, por exemplo, de ter um orgasmo com o meu parceiro ou com a minha parceira, mas eu consigo ter um orgasmo ali na minha intimidade. Eu ali me masturbando, eu consigo ter. Ponto. Aí vamos lá, o ponto masturbação feminina. A masturbação masculina é muito comum desde a adolescência, né? Desde a infância, os meninos já são criados com essa cultura. Mas quando uma mulher fala que se masturba ou que ela se toca, que ela conhece o próprio corpo, as próprias amigas têm um certo receio de falar sobre isso, né? Ou ainda descobre, eu nunca fiz isso. E aí? Então, vamos lá, do princípio, quando a gente é criança, por exemplo, a criança ela começa a masturbação, na verdade, desde pequenininha, porque ela tá passando a mão pelo corpo, ela tá sentindo, então ela já vê ali o que dá prazer e o que não dá, né? É lógico que ela não associa esse prazer com a questão sexual em si, mas ela vai buscando sentir prazer. Quando a menina vai lá e coloca a mão em qualquer parte, qual que é a reação do adulto? Já vai lá dar um tapa na mão e fala o quê? Tira a mão daí que é feio. Policiar. Exatamente. Tira a mão daí que é feio. Tira a mão daí que não pode. Menina, não pode isso aqui. E o menino, quando ele tá ali, que ele é criança, que ele tá brincando, né, com os órgãos genitais, o pessoal acha graça. Olá, tá brincando com o pênis, não sei o quê, né? E o pessoal dá risada. Ele é incentivado e a menina é policiada. Exatamente. Ela é podada, na verdade. Não é nem policiada, ela é podada. Tipo, isso não pode, isso é feio, isso é errado, isso é pecado. E como mãe, agora eu te pergunto como mãe, como proceder? Primeira coisa, vai depender da faixa etária, certo? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma criança pequena, né, você não vai trazer esse estímulo negativo de podar. Você vai explicar que em determinados locais, em determinados ambientes, aquilo não pode acontecer, né? Mas você nunca vai podar de conhecer o próprio corpo, porque a gente está falando da nossa própria biologia. Sim. Né? Então, quando a gente poda, a gente vai causar para aquela menina, para aquela mulher ali futuramente, essa dificuldade do sentir prazer, entendeu? Talvez um trauma. Exatamente. Então, assim, conforme a idade, você vai falar, olha, em determinados locais, em determinados momentos, isso não pode. Mas você, no seu quarto, na sua intimidade, você tem que conhecer o seu corpo. Então, a conversa vai variar conforme a faixa etária ali. Né? Para o pré-adolescente e para o adolescente, geralmente a gente tenta passar só aquilo que é meio que mecânico, o que é uma continuação do que a escola fala. Sim. Mas a gente tem que trazer para aquele pré-adolescente e adolescente também as informações dos sentimentos que se envolvem ali dentro do sexo. Né? Para a mulher ele é diferente, para a mulher os estudos são feitos na hora de buscar e entender o prazer feminino, que o prazer ele começa na mente. Ele não começa no toque físico em si. O homem ele é mais estimulado pelo toque físico,
né? A mulher não, a estimulação sexual dela começa na mente. Então, seja através, de repente, de uma conversa, de uma leitura, tem até áudios hoje seria um áudio de pornô feminino, né? Então, como se fosse um podcast que você coloca, tá na moda você vai podcast ouvindo. agora, né? Isso, você vai ouvindo e aquilo vai te estimulando. Então, trazer para de repente, para aquela adolescente esse esclarecimento, filha, antes de você chegar ao sexo em si, ao ato sexual, existe toda uma camada que você precisa se perceber. Se é a sua hora, por exemplo, se no caso dela, se ela for virgem, se ela nunca teve relações sexuais, para que ela perceba, assim, de sentir qual é o momento dela e não fazer aquilo por pressão, por não fazer aquilo por achar que ela tá atrasada, tipo, todo mundo fez e eu ainda não fiz e tal. E de repente ter uma primeira vez que seja ruim. Olha, é raríssimo eu ouvir que a primeira vez daquela mulher foi bom. Falar assim, nossa, minha primeira vez foi boa. Não. Geralmente, minha primeira vez foi uma porcaria. Por quê? Porque não há informação, tipo assim, o que eu faço? Ali você tá despida na frente do outro. Né? Então, o que eu faço? Como que eu ajo? O que eu devo sentir? O que é confortável, o que não é? Né? O que é gostoso, o que não é? Então, quando a gente estimula e a gente fala sobre a educação sexual, a gente está falando especificamente da própria biologia do corpo, de sentir o que te dá prazer, para você poder falar, até para você poder orientar seu companheiro, falar, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, né? Então, é a questão da própria biologia mesmo. E na maioria das vezes, a gente não tem acesso a essa informação, esse conhecimento todo. Então, meninas, olha, fica a dica aí, né? Busquem se conhecer antes aí dessa primeira vez, que é tão importante na nossa vida, né? Enquanto mulher, né, Bia? Porque muitas vezes eu percebo que as adolescentes, elas estão tão no piloto automático, né? Que tem essa coisa de perder a virgindade, muitas vezes acompanhar porque a minha amiga já perdeu e eu ainda não. Então, é muito importante você trazer isso pra gente. Que são camadas, que eu falei, que não vai só até o ato sexual, mas tudo que se sucede antes, tudo que te dá prazer no seu corpo, na sua mente, o que você espera, quais são as suas expectativas ali quando você for ter a sua primeira vez. Vibrador, gente, hoje a gente tem uma gama ali, ó, de possibilidades de vibrador. Bia, segura essa, que agora a gente vai chamar aí a Janaína Munhoz com o quadro Consciência e Saúde. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre um sabotador. Você já ouviu alguém falando que tem mais fome no frio? Por trás dessa frase existe um sabotador. No frio é fisiológico a gente sentir mais fome, porque nós precisamos de mais energia para conseguir manter a temperatura corporal, para conseguir manter todas as funções vitais do nosso corpo. Automaticamente, a gente acaba sentindo mais fome. Agora, o grande sabotador por trás disso está no fato de a gente acabar fazendo escolhas não tão corretas ou menos saudáveis e acabar ingerindo muitos alimentos calóricos que vai desencadear o sobrepeso e a obesidade. Você pode, por exemplo, fazer caldos de ingredientes com baixas calorias, por exemplo, abobrinha, chuchu, repolho. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante e com equilíbrio vocês vão evitar aí o sobrepeso e a obesidade. Obrigada, Jana. Até a próxima semana. E agora, vamos lá ao famoso vibrador, que também é um dos tabus da vida feminina. Tá, primeira coisa que acontece é o seguinte, Bia, nunca tive um vibrador na vida. Cheguei, de repente, numa sex shop com uma revendedora e tal, cheguei lá, tem aquela prateleira lotada ali, ó, de vibrador, certo? Aí você olha, você fala, por onde eu começo? Né? Tipo, o que vai me agradar? Será que eu vou, né? Então, assim, existem basicamente dois tipos de modelo. Então, tem aqueles que têm penetração e os que não têm a penetração, que são só vibradores mesmo. E aí, eles têm vários formatos. Tem desde pequenininhos até um pouco mais
compridinho. Então, observar a anatomia do teu corpo, observar como é o teu corpo e onde você sente prazer, também vai te dar um norte mais ou menos de você se localizar com qual aparelho você vai se identificar mais. Até porque né? não existe um padrão, né, Bia? Cada Não. pessoa tem uma zona mais erógena ali, sente prazer. Não é porque eu sinto prazer no pescoço que você vai sentir. Então, Exato. por isso que o autoconhecimento, o autotoque é tão importante, né? E você falando aí das lojas, do sex shop, eu acho muito interessante a gente citar aquele filme brasileiro com a Ingrid Guimarães, né? Que De pernas pro trouxe ar, né? isso, que trouxe à tona isso, assim. Então, foi uma forma de clarificar isso para a mulher, né? E para talvez tornar esse mito, né? Esse tabu mais comum nos nossos dias, na nossa vida. E ainda é um tabu, né? Porque muitas vezes a mulher fala para o marido: tô pensando em comprar um vibrador. Opa, muitos maridos vão falar: pra quê? Você não tá satisfeita com o que você tem? Né? Então, como que fica isso num relacionamento? Primeira coisa é o seguinte, você conhece sua pepeca? Tipo, você já pegou ali um espelhinho e já colocou ali, você já viu? Porque cada uma vai ter uma anatomia diferente. Então, isso também vai determinar a forma que você sente prazer. A gente ainda fica um pouco tímida, né, pra falar isso, mas foi uma coisa que, assim, veio agora na fase adulta, né? Eu tenho quase 40 anos de idade e isso é recente, né? Não foi uma coisa que eu descobri aos 20, por exemplo. Sim. E a gente tem essa descoberta tardia muitas vezes porque é um mito cultural, né? Então, porque assim, por exemplo, quando que você vai ouvir assim de uma mãe, né, de alguém mais velho, fala assim: filha, pega um espelho, olha pra você ver se conhece, porque assim, o homem, ele tem ali a genitália externa, então ele vê, ele tá ali, ele tá movimentando, ele conhece. E ele brinca com isso, né? Ele adora brincar com isso, enquanto a gente... Tipo, não põe a mão, é errado, é pecado. Então, tipo assim, a primeira coisa, vai lá e coloca um espelhinho, conhece ela, né? Então, tipo assim, observar até formatos, são diferentes. Umas são mais gordinhas, mais fechadinhas, então o clitóris está um pouco mais para dentro. E aí para você de repente atingir ali um prazer, para você sentir um orgasmo, tem que ser um vibrador que ele tem uma potência mais forte. Porque, tipo, se ela tá ali escondidinha, vai vibrar só por cima, você não vai sentir nada. Então tem que ter uma vibração mais forte para ele poder atingir ali a região do seu clitóris e estimular aquele prazer. Tem algumas que já são mais abertinhas. Então, de repente, você pega um vibradorzinho menor, ele consegue já te trazer aquele estímulo. E não focar só o vibrador naquela região, mas passar o vibrador pelo corpo e perceber aonde você sente prazer, né? Nossa, bacana essa dica, Bia. Entendeu? Muito tipo, você bacana. vai passando e você vai vendo, olha, aqui eu sinto prazer, aqui eu sinto cosquinha, aqui eu não gosto, aqui eu não sinto nada, tal. E quando você quer trazer isso pra relação, pro casal ali, você realmente conversar, porque essa coisa do homem não gostar é insegurança. Sim. Né? É a insegurança, é o ego masculino, do tipo, não, tem que sentir prazer. E existem vibradores, por exemplo, que servem para os dois. Ou uma crença limitante, né? Exato. Aquela quebra de paradigma mesmo, porque ele foi criado de uma forma que isso não é legal, que isso não é certo. Exato. É uma questão, às vezes, de conhecer. É que como é um tabu, você fala assim, nossa, mas você entrar na sex shop, ai meu Deus, as pessoas vão me ver entrando aqui, ai vão pensar que eu sou uma safada. Deixa pensar. Entendeu? Você que vai estar feliz ali, né, com o resultado depois. É aquele ditado, dentro de 4 paredes, né, Vale tudo. Vale tudo. Se for para satisfazer ambos os lados, vale tudo. Tá certo, Bia. E agora nós vamos chamar aí o quadro Tarô Semanal com a Grace Dorta. Hello! Seja muito bem-vindo ao Tarô Semanal aqui da TV Abrat. Que gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, Alexandra, por passar essa bola aqui pra mim. Semana passada a gente falou da lua cheia de Vessaca que estava eclipsada. E aí? Tá de cinto apertado para poder viver esse período aí do Mercúrio retrógrado até o fim? Tá quase, hein?
tá quase, falta pouco, força na peruca. Você já viu no teu mapa natal aonde que o Mercúrio tá? Porque normalmente, se você não sabe aonde ele tá sediado, é onde de repente vai ter ali um bololô para você dar uma resolvida com um pouco mais de intensidade e fazer a lição de casa. É melhor do que só simplesmente deixar o bonde passar. Fica aí a dica para, de repente, se você ainda não fez o seu mapa natal, procurar um bom astrólogo nesse sentido. E olha que lá no meu feed do Instagram você tem aí boas conexões para poder te auxiliar nesse sentido. E aí, enquanto a gente está começando aqui a embaralhar o nosso tarô maravilhoso para te trazer essa clareza durante a semana da lua minguante, que é aquela lua que deixa a gente um pouco mais introspectivo, reflexivo sobre as coisas que a gente quer limpar da nossa vida, né? É importante muitas vezes a gente fazer essa reciclagem, da mesma forma que hoje em dia a gente tem a coleta seletiva do nosso lixo residencial, nosso lixo corporativo, de também fazer essa parte do lixo emocional. Todo esse lixo eletrônico muitas vezes faz com que a gente fique com aquela bagagem imaginária pesada sobre os nossos ombros. Consegue perceber? Então, vamos cortar aqui o nosso tarô com a mão do coração para trazer para vocês a carta de contribuição dessa semana. Enquanto isso, já vai se conectando aqui com a imagem dessa carta do naipe de nuvem, que traz aí um aspecto mental para gente. E procura perceber o que ela traz para você de informação, né? Aquele momento de respirar fundo, de olhar lá para a imagem, de poder perceber o que ela tá te trazendo de informação. Sentiu tocar, né? Todos os dias a gente faz política direta ou indiretamente falando. Tudo na vida da gente é um dar e receber. É uma relação de troca, em que a gente muitas vezes precisa se utilizar de alguns artifícios para que a gente conquiste, né, as coisas que a gente almeja. É claro que eu não estou convidando você a vestir máscaras a respeito do que está acontecendo aqui nessa semana de lua minguante, mas a gente precisa dançar conforme a música, e muitas vezes o convite dessa carta, que traz aqui esse aspecto mental pra gente, é de poder dosar o momento de uma coisa ou de outra, né? E o importante disso tudo aqui, no fundo, é que você seja fiel à sua essência. Então, o recado que eu deixo para essa semana, em que você vai organizar toda a sua vida, de dentro do seu corpo, de dentro da sua casa, para que isso se reflita na sua colheita do dia a dia, é: honre a si mesmo. Então, deixa aí o seu joinha. Se você ainda também não se inscreveu no canal aqui da Brat, inscreva-se. E se você quiser aprofundar as suas tiragens semanais, existe o canal Carta da Semana, exclusivo para membros, lá no Telegram. Como que você chega nesse canal? Aqui no descritivo do vídeo você encontra o link direto para você acessar a assinatura desse canal. E você também pode me seguir nas redes sociais, @GraceDorta no Instagram, @GraceDorta ou Grace com 2 Cs. Ou também pode me chamar diretamente no WhatsApp, 11 999 140 411. Muito obrigada, Alexandra. Deixa a bola novamente contigo. Até semana que vem. Namastê, galera. Até mais. Valeu, Grace. Fica aí essa mensagem para a semana, então, e até o próximo programa. Bia, a gente falou bastante já dessa questão do prazer sexual, né? De como a gente pode estar aplicando esse conhecimento da sexualidade feminina no relacionamento com o parceiro. E vamos falar um pouquinho sobre o corpo, Sim. sobre a feminilidade, né? Qual é a questão que a mulherada traz para você em relação à vergonha, ao sentimento que elas têm ao próprio corpo, o que elas querem mudar? Eu vi um vídeo essa semana de uma ex-BBB, a Marcela, eu não vou lembrar o sobrenome dela. Ela trabalha com a sexualidade, né? Ela gravou um vídeo muito interessante
em que, tipo assim, ela mostrava o lado da mulher na hora do sexo, né? Então, tipo assim, ela simulava que ela tava ali. E o que tava passando na cabeça da mulher durante o sexo. Então, Muito tipo assim, interessante. eu quero trocar de posição, mas aí se trocar de posição, vai aparecer minha celulite. Então, se aparecer minha celulite, isso daí pode atrapalhar. Ai, meu Deus, mas será que ele tá gostando de chupar? Será que o cheiro tá bom? Será que o gosto tá bom? Não sei o quê. Então, assim, que durante o sexo ali... turbilhão isso, rolando várias de pensamentos inseguranças. ali. Então, eu acho que uma das coisas que mais pega, que bloqueia a gente no prazer, é se existem essas dúvidas, por exemplo, com relação ao seu próprio corpo. Uma coisa que eu né? percebo real é que pro homem Tanto é faz. indiferente. Uhum. É indiferente a luz acesa, a luz apagada, se a mulher tem celulite, se a mulher é magra, se a mulher é gorda, isso é indiferente. E essa preocupação, ela tá muito na nossa cabeça. Uhum, né? com Essa certeza. preocupação com o corpo, com a performance, independente do nosso peso, enfim. Uhum. E o que traz essas inseguranças para nós, mulheres? Aí a gente vai tocar num assunto que vai bem profundo, porque a gente tá falando da indústria pornô, né? Porque assim, o que acontece? Tanto o homem quanto a mulher, quando a gente vai buscar algum tipo de conceito ali, deixa eu entender o sexo, a gente vai o quê? A gente vai buscar ali nos vídeos, certo? O vídeo, ele é estritamente programado. E existem várias matérias e várias reportagens falando que, de repente, até para as atrizes, não é uma situação confortável o que tá ali, né? Então a gente cria uma idealização do que deveria ser o sexo. Então, o jeito que eu vou gemer tem que ser desse jeito, né? A cara que eu vou fazer tem que ser mais ou menos assim, tal. Então, expectativa versus realidade, que tipo, a expectativa criada em cima do que você vê dentro daquela indústria é uma, né? E a realidade do que realmente acontece ali, a dois, é outra, totalmente diferente. Então, por exemplo, dentro da própria indústria, você vai ter os filmes que acabam sendo mais populares e mais acessíveis, que são para o público masculino, que você vê geralmente a mulher numa situação mais degradante, vamos dizer assim, né? Tipo, é sempre a mulher submissa e é sempre ela, sei lá, em situações ali mais complexas e tal. Não tem uma história, por exemplo, não é envolvente. Você vai dar play no vídeo, já tá acontecendo sexo, a câmera já tá focando ali na penetração, e tá focando num peito, e tá focando na cara e tal. E aí você se sente naquela pressão de corresponder ao que você tá vendo ali, né? E existe uma parcela muito pequena dentro dessa indústria pornô que faz o pornô para a mulher, porque aí o pornô para a mulher ele é diferente. Ele é uma história, né? Ele é todo envolvente, ele é sensual antes dele chegar no ato sexual. E quando ele chega, ele não tem aquela questão de foca na penetração, foca na cara, foca no peito, foca na bunda, foca no sei o quê. Ele é diferente. Ô, né? Bia, mas o que você disse, essa indústria pornográfica, ela foca muito no masculino e na expectativa do homem, né? De dar prazer ao homem. Exatamente. Diferente, por exemplo, você trouxe aí essa preocupação com o feminino, diferente daqueles livros, e você falou no início, né, da literatura, eu lembrei de Sidney Sheldon, aqueles livros bem das antigas mesmo, que eu lembro que a minha mãe lia muito antes de dormir, Sabrina, que são algumas coisas que mexem ali, aquela história, aquele romance que você trouxe agora, né, atrás, né, que vai trazendo a sensualidade aos poucos, assim. E tem aí os 50 Tons de Cinza, que virou a cabeça da mulherada. Eu não cheguei a ler os livros, mas eu assisti aos filmes, assisti até com a minha filha mais velha. E assim, ele mexe com a nossa feminilidade, porque ele traz o romance, né? Ele traz a história por trás do sexo. A conquista, né? A questão da conquista, do sentimento. Resumindo, a importância do autoconhecimento é altíssima, né? Mulheres, se conheçam, busquem aí conhecer o próprio corpo. E Bia, deixa uma mensagem pra gente, para as mulheres que estão nos assistindo e para os homens também, né? O que fazer para se conhecer melhor, para conhecer o próprio corpo? Mulherada, primeira coisa, pelada na frente do espelho. Eu sei que é dificílimo, porque pode parecer uma coisa boba, mas na hora que você tá ali, você tá cheia de insegurança,
de medo, aí você dá aquela leve passada. Então, a primeira coisa, pelada na frente do espelho, se olha, se aceita, se, sabe, se ama, primeiramente, se ama. E aí depois, não conhece a Pepeca ainda? Vai conhecer sua Pepeca, vai fazer amizade com ela, vai ter uma conversa com ela, vai interagir com ela, vai sentir prazer. Não sabe o que é ter um orgasmo? O orgasmo é uma contração que o corpo faz e você sente um calor e um frio, um arrepio e sobe e desce. Bia, nunca senti isso na minha vida. Vai lá buscar um vibrador, vai se conhecer. Passa o vibrador no corpo todo, percebe aonde você está sentindo prazer, aonde você pode buscar ali. Segundo momento, vai conversar com seu parceiro. Isso aqui me dá prazer, isso aqui não, isso aqui é legal, isso aqui não. Né? Dá uma abertura, dá um direcionamento para ele. E homens, por favor, indústria pornográfica não é ensinamento para ninguém. Aquilo é vídeo. É montado, é realmente para trazer um estímulo e tal, mas aquilo não está de acordo com a realidade. Então, converse com a sua parceira, busque outras fontes para saber se você de repente tem alguma dúvida com relação a como agir ali no ato sexual. Busque outras fontes. O filme pornográfico ali é uma montagem e não corresponde à realidade. Sensacional, Bia. Gratidão mais uma vez amor. por ter você aqui. Volte sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. E ó, não deixem de me seguir lá nas redes sociais, @Bia_Antônio, tudo junto. É isso aí. Gratidão a você que acompanhou mais um programa. Se inscrevam no canal e se você tem interesse em participar do programa Despertar da Consciência, mande um e-mail aqui para esse e-mail que está na nossa tela. Até a próxima, beijo no coração!